Reverendíssimo Padre Denis, Reverenda Madre, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui essa noite, nesse que é o único mosteiro dominicano do Brasil, o qual temos a honra de termos aqui em nossa diocese. Nos tempos em que morei na Itália, muitas vezes fui ao mosteiro de Monte Mário, onde passou o São Domingos, e ali pude passar tempos em oração, um lugar espetacular, maravilhoso. E hoje, preparando-nos para a festa de Cristo Rei, patrono desse mosteiro, a Igreja nos apresenta duas leituras que ocasionalmente acabaram por coincidir no tema. Isso nem sempre acontece, visto que as leituras são sempre semi-continuadas, não são escolhidas para que combinem uma com as outras no ciclo ferial. A primeira leitura do primeiro livro dos Macabeus nos apresenta a dedicação do Templo de Jerusalém. Nós líamos ontem um trecho anterior a este, em que os Macabeus se levantaram contra os idólatras, guerrearam contra aqueles que queriam profanar a religião, e agora chegam a Jerusalém e realizam a purificação do templo que tinha sido profanado. O rei Antíoco Epífanes havia colocado sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Assim se refere o livro dos Macabeus à estátua do rei, à estátua do deus Apolo, que foi colocada ali sobre o altar dos holocaustos, e por isso eles precisavam purificar aquele recinto. O segundo livro dos Macabeus, logo no capítulo 1, conta uma história extraordinária. Diz que quando os pagãos entraram no templo e se introduziam no santo lugar, que era aquele no qual apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, eles conseguiram impedir que isso acontecesse. Eles estavam escondidos no templo e avançaram sobre eles e os eliminaram, de modo que não puderam entrar no lugar santo. Ali mesmo aparece uma outra referência muito bonita ao fogo do altar, que havia sido ocultado nos dias em que o templo fora destruído, e Neemias havia o colocado num lugar seco, debaixo do chão do templo, e quando houve a reconstrução, e nessa ocasião a purificação, a dedicação do templo, eles foram até aquele lugar e pegaram a água que havia ali, jogando-a sobre o altar dos holocaustos, e quando jogaram a água, ela se tornou fogo. O fogo se reacendeu sobre aquele sacrifício. Portanto, eles ali foram para a purificação do templo em primeiro lugar. E essa purificação é exatamente o que Cristo, nosso Senhor, faz ao chegar ao templo de Jerusalém e expulsar os vendedores do templo, fazendo com que o templo se volte para a sua identidade primitiva. A minha casa será chamada casa de oração. Ora,
Em sentido espiritual, o que significa purificar o templo? Purificar o templo é, novamente, lavá-lo e acendê-lo com a luz da fé. Para os padres da igreja, sobretudo os padres dos primeiros séculos, pureza não era algo que tinha a ver com a castidade, mas algo que tinha a ver com a fé. Por quê? É a fé que nos eleva sobre as coisas terrenas e nos faz contemplar as coisas eternas. E em que consiste essa pureza? Essa pureza consiste em cada vez mais estar devotado a Deus, com o olhar fixo em Deus, com o ser todo posto nele, de tal modo que nós não tenhamos mais o contágio das coisas criadas. O que é impuro? Impuro é o que tem mistura. É quando, ao invés de a nossa alma se voltar para as coisas espirituais, ela se dissolve nas coisas criadas, nas coisas terrenas, nas coisas sensíveis. Pureza é quando, desapegada das coisas sensíveis, das coisas terrenas, ela se volta totalmente a Deus para ser elevada por Ele através da fé, através da luz santíssima da fé. De fato, Nosso Senhor, quando lavou os pés dos apóstolos e foi lavar o pé de São Pedro, este resistiu. Depois que Nosso Senhor lhe disse que se não te lavar os pés não terás parte comigo, São Pedro lhe disse: lava-me também a cabeça e o corpo inteiro. E Nosso Senhor lhe diz: quem já está limpo não precisa senão lavar os pés. E um pouco mais adiante, no capítulo 15, ele esclarece, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Que palavra é essa? Explica São Paulo aos Romanos: esta é a palavra da fé. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando a palavra da fé entra em nossa alma, com uma semente santíssima, que é implantada no cerne do nosso ser, no instante que fomos batizados, ou no instante em que nós nos convertemos, e quando nós nos deixamos dominar por essa semente divina, quando nós nos deixamos absorver pela fé de maneira completa, então o nosso ser passa a ser arrebatado, como diz São Paulo aos Romanos, de fé em fé, crescendo sempre de fé em fé, de uma fé que se torna cada dia mais sobrenatural, mais contemplativa, mais viva e vivificante, mais ardente, porque ela age pela caridade, mais intensa, mais cheia de fogo. É essa água que se torna fogo, é a fé que se torna caridade, que inflama o nosso ser. Exatamente assim viveu Santa Catarina de Sena, levando à perfeição o carisma de São Domingos. São Domingos é chamado de Lumen Ecclesiae, Doctor Veritatis, luz da igreja, doutor da verdade. Por quê? Não apenas porque quando sua mãe dele estava grávida, viu em sua fronte, aliás, viu-o como um
cão que com um artoche, com uma tocha pela boca, saía pelo mundo, ou como a sua madrinha, que quando ele foi batizado, viu com uma estrela sobre a fronte, mas porque a sua missão foi levar a pregação da verdade num momento em que a igreja estava sendo obscurecida pelas trevas da heresia. Com espírito de pobreza, de total desprendimento, apenas ocupado em contemplar a Deus pelo estudo e a oração e pregá-lo aos homens. Santa Catarina de Sena, sendo leiga, levou esse carisma até as suas últimas consequências, mergulhando em cheio na contemplação da Santíssima Trindade. Basta ler o seu livro, Diálogo, em que ela fala da Santíssima Trindade de uma maneira tão elevada que nenhum teólogo conseguiria falar, sendo ela analfabeta. E não apenas isso, ela mergulhou de tal modo na contemplação que começou a congregar em seu entorno homens e mulheres e até frades que vinham para receber daquilo que ela dizia, vinham para ser iluminados por aquilo que ela dizia. E mais, tal era a força interior da graça em sua alma que ela se tornou, por assim dizer, uma profetisa para papas e cardeais da época, falando com a máxima devoção e obediência, mas ao mesmo tempo com toda a coragem evangélica, sem em nenhum momento consentir ou compactuar com o erro. Isso é próprio do carisma dominicano. O contraste entre a verdade e o erro. Separar bem a verdade do erro. Ligar esse botão de contraste que faz a luz da fé brilhar mais intensamente em oposição às trevas do erro. É por isso que a ordem dominicana é ornada com essas cores, preto e branco, para mostrar a excelência da verdade e o seu contraste em relação à mentira. Era isso que estava na base da coragem profética de Santa Catarina. É isso que estava na base da vocação de todos os santos dominicanos. São Tomás de Aquino o fez através da escrita, como mestre na teologia. Outros santos, São Vicente Ferrer, por exemplo, pela coragem na pregação. Outros, pela coragem de levar uma vida religiosa ao extremo da pobreza apostólica, como São Jacinto de Cracóvia ou tantos outros, ou de levar a defesa da fé até o derramamento do seu sangue, como São Pedro de Verona. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos realizar uma cerimônia de purificação no templo de Deus. Há muita gente querendo vender a igreja na feira das ideologias humanas. Há muita gente querendo manchar a santidade da igreja com o ensino daquilo que nada tem a ver com o Santo Evangelho, que talvez tenha a ver com os filósofos mais imorais e prevaricadores de todos os tempos, desde Marx,
até Foucault, passando por Simone de Beauvoir e todos os outros monstros que profanaram a inteligência no século XX. Mais do que nunca hoje, nós precisamos fazer a purificação da fé. Apresentar aos homens do nosso tempo uma fé pura e sem mistura, com a coragem apostólica dos Macabeus, com a coragem apostólica de Santa Catarina de Sena, com a coragem apostólica de São Domingos, com a coragem apostólica de Nosso Senhor Jesus Cristo, que em nenhum momento aceitou algum tipo de posição intermediária, porque Deus, como diz São Paulo, não é sim e não. Ele é sim. E como Nosso Senhor dizia no Sermão da Montanha, não seja o vosso falar, senão sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Não existem tons de cinza no Evangelho. Não existem degradês na verdade. Deus é aquele que é. E tudo o mais depende unicamente dele. Não podemos jamais sacrificar a verdade sobre o altar da idolatria, das ideologias do nosso tempo. O primeiro livro dos Macabeus diz que o altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Queridos irmãos, não nos basta anunciar a verdade. Nós temos que operá-la. Há um dever de reparação, um dever de desagravo que nos toca, um dever grave que todos devemos cumprir. Mas não basta dar lições, não basta falar, é preciso fazer, é preciso efetivamente juntar à palavra o exemplo. E mais, à palavra, a sua execução. Nosso Senhor disse que seu pai, sua irmã, sua mãe, seus irmãos, são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. O que significa praticá-la? Significa colocar todas as coisas no seu devido lugar. Quanta bagunça na nossa geração, quanta desordem. Ninguém sabe mais o lugar de coisa alguma. Aliás, hoje aparecem todos querendo anarquizar a igreja, anarquizar a sociedade, anarquizar a família. Nós não podemos permitir que essa desordem desmantele a nossa alma e o nosso tempo. Por isso São Tomás dizia no começo da Suma contra os Gentios que o ofício do sábio é contemplar a verdade, apontar o erro e, por fim, ordenar todas as coisas. Não basta purificar o templo,
é preciso dedicá-lo. É preciso ordenar todas as coisas. Trabalhar na reconstrução. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a que nós também assumamos o dever de colocar todas as coisas em ordem, tendo como centro Cristo Rei. O que significa dizer que Cristo é Rei? Significa dizer que Ele é o ponto de convergência. Ele é o Logos, ou seja, Ele é o ponto no qual todas as coisas encontram a sua lógica, a sua posição correta. Ele é Logos. Antigamente a gente tinha esse brinquedo Lego, em que as peças se encaixam, todas num determinado lugar, numa posição assinalada. Cristo é o nosso Logos, é aquele em qual todas as coisas se encaixam. Ele é o ponto de interpretação correto da realidade. Ele é o princípio a partir do qual nós podemos enxergar todas as coisas em seu devido lugar. Portanto, a paz de Cristo no reino de Cristo. Só pode haver paz nessa ordem presidida por aquele que é o princípio de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a ter a coragem de não apenas ensinar a verdade, mas de querer conduzir todas as coisas ao seu princípio, a Cristo. E desse modo, não apenas contemplaremos a verdade e apontaremos o erro, mas nós poderemos reordenar todas as coisas, isto é, dedicar novamente um tempo ao Senhor, dedicar ao Senhor um espaço nesse nosso mundo, para que o seu nome seja glorificado e para que a sua glória possa resplandecer.